todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 44, versículos 1 até o 34. E destacamos o versículo 34, que diz assim: Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. O tema de hoje é os estranhos caminhos de Deus. Aqui acontece uma encenação e, na verdade, é uma realidade que está acontecendo, mas é narrado de uma forma bem encenada, assim, para que nós entendamos certinho o que de fato aconteceu. No fundo, é um resumo. Então, é bom ler esse texto de Gênesis 44, versículos 1 a 34, também o 45, para ver como é que termina o assunto todo. Na verdade, era José, o governador do Egito, e seus irmãos vieram para pegar cereais para se alimentar, porque tinha dado uma seca violenta naquela terra e eles precisavam de comida. Então eles já tinham levado um pouco e agora precisavam pegar mais. E aí tiveram que trazer o irmão mais novo, Benjamim, junto, e aí José preparou uma armadilha para eles, para pegá-los de forma definitiva, porque eles tinham vendido José para um outro povo estranho e ele foi parar lá no Egito. E ele sofreu muito por causa disso. De certa parte, nós vemos um pouco de vingança nisso, mas José logo mais explica por que ele fez isso. E ele se manifesta a seus irmãos, dizendo quem ele era e que Deus usou esse caminho estranho para salvar a sua família. Qualquer pessoa, especialmente de mais idade, já deve ter percebido que algumas vezes não entendemos os caminhos de Deus. A solução do problema, da dificuldade, era até fácil de resolver, mas Deus preferiu um caminho totalmente estranho e que nós não compreendemos. E muitas vezes esses caminhos estranhos, eles fogem da nossa realidade e da nossa inteligência. Qualquer pessoa bem inteligente também não compreende. Mas Deus não atendeu a nossa oração que nós pedimos? Como assim? O Senhor ouviu a nossa oração, nós temos certeza disso, e nos mandou coisas exatamente ao contrário? Nós imaginávamos que Deus responderia a nossa oração sempre com coisas favoráveis. Estamos falando aqui de filhos de Deus. E aí acontece o pior. Sofremos desgraças exatamente por causa disso. Pedimos as coisas de uma maneira bem correta, bem certa. E Deus atende essas coisas que nós pedimos muitas e muitas vezes ao contrário. É o que aconteceu com José, um rapaz vendido pelos seus próprios irmãos. Mas então ele deveria ser uma pessoa muito ruim, que não valeria a pena conservá-lo na família. Mas era exatamente o contrário. Ele não entendeu o que aconteceu, porque ele era uma pessoa temente a Deus, era fiel a Deus, fiel à sua família. Ele era bastante gavola, sim, isso era verdade. E seu pai gostava muito dele. Mas isso não era motivo para pegar e vender e falar para o seu pai e sua mãe que ele foi devorado por um animal selvagem. E aí veio aquela pergunta, José deve ter perguntado isso várias vezes, mas Senhor, por que o Senhor permitiu essa desgraça? Eu confiei no Senhor.
Agora José era o governador do Egito. Ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Ele amou os seus irmãos. Veja o caminho estranho agora que José toma. A lógica seria se vingar de seus irmãos, eliminar eles. Mas ele ama os seus irmãos e os perdoa. E ele compreendeu, não demorou muito, começou a compreender que Deus tinha um propósito nisso. E ele depois fala, o propósito era enviar-me antes para o Egito e salvar a minha família. E como é que nós ficamos nestes caminhos que nós achamos estranhos que Deus tem tomado em nossa própria vida, em relação a nós? Dificilmente vamos compreender tudo. Às vezes até nós nos esforçamos e começamos a meditar, não acusando Deus. Alguns acusam Deus, alguns acusam outras pessoas, acham alguém culpado. Mas os filhos de Deus começam a pensar, mas o que Deus quer com isso? E quantas, se não na maioria das vezes, não compreende. E aí o que fazer? Nós temos que entender uma coisa. Deus sabe muito mais do que nós. E aquilo que para nós parece ser estranho, desconfortável ou até uma desgraça, é um caminho que Deus tem bem planejado e que vai fazer algo de bom lá na frente ou no meio do caminho. Nós é que não entendemos isso. Por isso, vamos tentar, sim, entender as coisas, mas não vamos perder muito tempo com isso, procurando explicações. E aí, nessas explicações, achar motivos para críticas de pessoas, críticas para Deus. Se nós sabemos que Deus usa caminhos que nós julgamos estranhos, nós também sabemos que Ele nos ama e Ele faz o melhor para nós. Podemos ter a certeza porque que caminho foi tão estranho para nós Ele enviar seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Que estranho Jesus ter que pagar o nosso pecado na cruz e nos dar, através da sua morte e ressurreição, o perdão de cada dia. Isso é muito estranho, mas está recheado de amor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, com certeza nós não compreendemos a maior parte das tuas decisões em relação a nós. Mas ajude-nos a crer, a sermos fiéis a Ti em qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém.